Mateus capítulo 9, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Amém, gente? Coloque a mão sobre essa palavra, incline sua cabeça, feche os olhos, vamos orar a Deus. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, estamos, Senhor, diante, Deus amado, da sua palavra. Pedimos, Senhor amado, nessa noite, a revelação dessa palavra, Deus amado, seja chegada aos nossos corações, Deus. Nos dá entendimento, Senhor amado, nos dá compreensão. Senhor amado, que possamos ser humildes, Senhor, em reconhecer, Senhor amado, onde temos falhado, onde temos errado, Senhor. Possamos ser transformados e abençoados nessa noite, através da sua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, em nome de Jesus. A palavra de Deus, então, que acabamos de ler, amados. Lemos somente um versículo da palavra de Deus, onde fala que o Senhor Jesus, após ali ter efetuado a cura de um paralítico em Cafarnaum, ele despede aquele homem, sai do lugar onde ele estava. Então o texto que nós lemos se inicia assim, que diz: partindo Jesus dali. Jesus partia de um lugar onde ele acabava de ter curado um homem, e Jesus, na sua caminhada, e ele estava partindo de um lugar para se dirigir para outro. E então, na saída da cidade, a minha Bíblia fala aqui a palavra coletoria, algumas podem dizer ali alfândega. Jesus estava passando por aquele lugar onde aquele homem, cobrador de impostos, costumava ficar. Esse homem chamado Mateus. E diz que Jesus ali passando por aquele lugar, Jesus viu a este homem chamado Mateus. Amados, e a mensagem dessa noite que eu quero falar para a igreja, eu intitulei ela assim como a voz de Deus. Em outros textos da palavra de Deus, que nós conhecemos, de milagres que aconteceram, fala daquele que o Senhor Jesus ia passando, e ali onde ele passava arrastava uma multidão, e aquela mulher doente, aquela mulher que sofria muitos anos ali de uma hemorragia, ela ouviu que Jesus passava e ouvia falar de Jesus, e ela seguiu a Jesus. A palavra de Deus conta também a história de Zaqueu, que o Senhor Jesus ia passando em um lugar. Zaqueu, ouvindo falar de Jesus, ele correu até um certo lugar, subiu em uma figueira para ver Jesus passar. Mas nesse texto que nós lemos em específico, ele fala aqui a respeito da vida de um homem que acompanhou o Senhor Jesus até o final da sua vida. Mas esse homem, ele estava ali parado, ele não estava procurando por Jesus. As outras pessoas aqui que eu citei, elas foram à procura do Senhor Jesus, queriam algo dele. Mateus, ao contrário, ele estava ali sentado, parado, realizando ali o seu trabalho, o seu serviço, na sua vida acomodado, cômoda como era. E de repente o Senhor Jesus passa na vida daquele homem. Vê que até que o Senhor Jesus abrisse a boca e chamasse Mateus, nada havia acontecido. Mas quando o Senhor Jesus abre a boca, aí quando Mateus ouve a voz de Deus, ou ouve a voz do Senhor Jesus, algo acontece na vida desse homem. Irmãos, e a palavra de Deus aqui, olha na sua Bíblia, olha no texto, nós lemos somente um versículo da palavra de Deus. E o Senhor Jesus só proferiu uma palavra para este homem. Diz que quando o Senhor Jesus viu Mateus sentado na coletoria, ele disse: segue, somente isso.
E o texto continua dizendo que ele se levantou e o seguiu, sem questionar, sem duvidar. Mas a palavra do Senhor Jesus, ela foi somente uma. O Senhor Jesus chamou aquele homem e disse: segue-me. E eu imagino aqui, irmãos, que eu quero te convidar neste momento a você usar a sua imaginação. Fica imaginando lá naquele tempo em que o Senhor Jesus ali viveu, naqueles lugares, aquela saída daquela cidade, aquele portão ali por perto, aproximado, aquele lugar onde Mateus costumava trabalhar, sentado ali arrecadando os seus impostos, e o Senhor Jesus passando, caminhando, e de repente ele somente um olhar, ele olha e vê aquele homem, e ele se deslocava e ele não quis perder tempo. Ele somente olhou e fez um convite àquele homem na sua caminhada. Talvez ele não tivesse nem parado. Ele só olhou para aquele homem, viu Mateus e disse: segue. E o texto diz que aquele homem se levantou e o seguiu. Irmãos, nós aprendemos aqui que a palavra de Deus, que as coisas de Deus, elas são simples. Muitas vezes nós complicamos, nós dificultamos as coisas. Mas Deus, ele age na nossa vida na simplicidade. Muitas vezes a pessoa, ela quer receber um chamado, ela quer ouvir a voz de Deus de uma forma toda especial, de uma forma toda diferente, única, exclusiva. Muitas vezes a pessoa, ela quer ser muitas vezes ali que Deus fale com ela com jeito, fale com ela de uma forma que ela se agrade de ouvir, que ela se alegre em ouvir a voz de Deus. Mas esse texto fala que o Senhor Jesus, ali na sua caminhada, passando, seguindo o seu trajeto ali que ele tinha designado, aquele percurso que ele ia percorrer, ele só olha para aquele homem, vê aquele homem e chama, e diz: segue. Mas até aí, amados, tudo bem. O Senhor Jesus sabia quem era Mateus. O Senhor Jesus sabia o que aquele homem fazia, do que aquele homem estava precisando, sabia que aquela vida que aquele homem levava, apesar de parecer pacato ou confortável na sociedade, na vida dele, mas que ele precisava de algo mais. Então o Senhor Jesus faz um chamado para ele. Agora Mateus, a Bíblia diz que ele, a palavra de Deus fala aqui que ele somente se levantou, ouviu a voz do Senhor Jesus e o seguiu. Mateus talvez tivesse motivos para questionar, para desconfiar. Afinal de contas, se nós formos olhar humanamente para esse texto, ver friamente e analisar, nós diríamos assim, que o Senhor Jesus, nesse caso aqui, ele não estava perdendo nada. Ele não estava abrindo mão de nada. O Senhor Jesus estava ali realizando, seguindo no seu ministério,